Singapura pode parecer um dos países mais fáceis de viver. Ruas limpas, bairros seguros, edifícios modernos e um estilo de vida considerado muito organizado. Mas por trás dessa imagem perfeita, a vida aqui na música pode ser surpreendentemente rigorosa e cara. Desde leis rígidas e altos custos de vida, até mulheres solteiras com uma cultura de trabalho ocupada e preços de automóveis que parecem quase irreais. Singapura não é tão simples como parece. Hoje exploraremos a vida real em Singapura, um país pequeno, rico e poderoso, com regras e surpresas que a maioria das pessoas não espera. Primeiro, a cidade mais rica sem recursos. E se eu lhe dissesse que existe um país onde as pessoas bebem voluntariamente águas residuais recicladas? Onde em algumas cidades americanas, possuir um carro normal pode custar mais do que uma casa de luxo? E onde é possível que tantas mulheres altamente qualificadas estejam a adiar o casamento, de modo que o país tenha agora uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo? À primeira vista, esses dados parecem completamente desarticulados, mas todos provêm da mesma pequena nação insular, Singapura. Singapura pode ser o país mais bem-sucedido que não tinha absolutamente nenhuma razão para ter sucesso. Quando foi forçado a deixar a Malásia em 1965, muitos especialistas acreditaram que a nova nação lutaria para sobreviver. Não tinha petróleo, quase nenhuma terra agrícola, muito pouca água doce, nenhum mineral valioso e uma área de terra menor que a cidade de Nova York. Naquela época, quase 70% da população vivia na pobreza. Grande parte da ilha estava coberta de favelas. O desemprego era alto e o governo tinha muito pouco dinheiro. Até o líder musical fundador de Singapura, Lee Kuan Yew, expressou abertamente preocupação sobre se o país conseguiria sobreviver sozinho. Em vez de depender dos recursos naturais, Singapura fez uma aposta diferente. O governo convidou empresas estrangeiras a investir, ofereceu incentivos fiscais generosos para a música, construiu fábricas mesmo antes da chegada dos investidores, expandiu o seu porto e concentrou-se fortemente na educação. O objetivo era simples. Se o país não pudesse vender petróleo, venderia eficiência, estabilidade e talento. A aposta funcionou melhor do que quase todos esperavam. Numa única geração, Singapura deixou de ser uma nação pobre em desenvolvimento e passou a ser uma das economias mais ricas do planeta. Hoje, o PIB per capita ronda os $99 mil, colocando-o entre os países mais ricos do mundo e os mais ricos da Ásia. Os números ficam ainda mais loucos. Aproximadamente 1 em cada 15 adultos é um milionário em dólares. Isso significa mais de 240 mil milionários vivendo em uma ilha com aproximadamente 6 milhões de habitantes, mais de 37. Empresas internacionais estabeleceram aqui as suas sedes regionais, tornando Singapura um dos centros de negócios mais importantes do planeta. O seu porto tornou-se um dos portos de contentores mais movimentados do mundo, enquanto o seu distrito financeiro cresceu e tornou-se um centro global, competindo com lugares como Nova York, Londres e Hong Kong. Além disso, este país importa a maior parte dos seus alimentos, produz grande parte da sua água potável através de sistemas avançados de reciclagem e dessalinização, e até aumentou a sua área territorial ao obter terras do mar. Enquanto muitas nações enriqueceram com o que encontraram no subsolo, Singapura enriqueceu quase exclusivamente com o que o seu povo construiu acima do solo. Isso é incrível. Eles são tão talentosos, certo? Se você concorda, comente com um. Número 2. As mulheres que mudaram Singapura. Em muitos países, as mulheres lutaram durante gerações simplesmente para obter oportunidades iguais. Em Singapura, essa mudança ocorreu a uma velocidade incrível. As mulheres de Singapura estão entre as mais educadas do mundo. Hoje, quase 50% das mulheres com mais de 15 anos possuem diploma universitário. Singapura está localizada na encruzilhada das culturas chinesa, indiana, malaia e ocidental. Medicina e corporações multinacionais em todo o país. A população de Singapura é principalmente chinesa, malaia e indiana, criando uma mistura única de looks e estilos.
A maioria das mulheres tem cabelos escuros, olhos castanhos e tons de pele claros a médios. Nas ruas, você pode ver ternos elegantes, roupas de inspiração coreana, vestidos tradicionais malaios ou saris indianos coloridos, tudo no mesmo quarteirão. Um dos melhores exemplos desta transformação é Halima Yacob, a primeira mulher presidente de Singapura. Ela cresceu em uma família pobre da classe trabalhadora e foi criada por uma mãe viúva que vendia alimentos para sustentar a família. Décadas depois, ela se tornou a primeira mulher chefe de estado do país. O sucesso das mulheres singapurianas tem uma reviravolta interessante. Apesar de ter uma população altamente educada e economicamente independente, Singapura tem agora uma das taxas de natalidade música mais baixas do mundo. Muitas mulheres optam por se concentrar em suas carreiras, objetivos pessoais, ou adiar o casamento porque a vida em uma das cidades mais competitivas do mundo pode ser incrivelmente exigente. Portanto, se você quer conquistar uma mulher singapuriana, precisa ter confiança e competência iguais ou superiores a elas. E quando o sol se pôr, você notará outra diferença. A vida noturna de Singapura é surpreendentemente segura. Em lugares como Marina Bay e Clark Quay, as mulheres costumam desfrutar de jantares tardios, bares em coberturas e passeios à beira-mar com um nível de segurança que muitas grandes cidades ao redor do mundo simplesmente não conseguem igualar. Número 3. Os carros mais caros do mundo. Se você acha que os carros são caros onde você mora, Singapura mudará completamente o seu conceito de caro. Na maioria dos países, se você tiver dinheiro suficiente, basta entrar em uma concessionária e comprar um carro. Em Singapura, primeiro você precisa obter uma licença do governo. Essa permissão é concedida na forma de certificado de propriedade ou COE, que permite possuir um veículo por 10 anos. A parte mais louca. Em 2025, o certificado de título para um carro grande atingiu um preço recorde de cerca de US$ 141 mil. Isso sem contar o preço de um único pneu, uma gota de gasolina ou mesmo o preço do próprio carro. Sim, 148 ZZ são suficientes para comprar um veículo de luxo em muitas partes dos Estados Unidos. Em Singapura, esse valor provavelmente só lhe dará a papelada. Uma vez adicionados os impostos, taxas de registro e preço do veículo, um típico sedã familiar que pode custar $30 mil nos Estados Unidos pode facilmente custar entre $120 mil e $180 mil em Singapura. Alguns modelos de luxo podem exceder $300 mil, enquanto supercarros exóticos são vendidos rotineiramente por bem mais de $1 milhão. A razão é simples. Singapura é uma pequena ilha de apenas 280 milhas quadradas. Se todos tivessem carro, o país inteiro se tornaria um gigantesco engarrafamento. Em vez de construir estradas sem fim, o governo optou por uma solução diferente. Transforme a posse de um carro em um luxo. Como resultado, a maioria das pessoas depende do sistema de transporte público de classe mundial de Singapura. A rede de metrô, conhecida como MRT, chega a quase todos os cantos da ilha, enquanto os ônibus operam com notável eficiência. Portanto, você pode caminhar pelo distrito financeiro de Singapura e ver muitos milionários pegando o trem junto com funcionários de escritório e estudantes. Quarto, as leis mais estranhas do mundo. Singapura é famosa por ter algumas das leis mais rígidas e estranhas do planeta. Alguns deles parecem mitos da internet, mas são totalmente reais. Comecemos pelo exemplo mais famoso, a goma de mascar. Sua venda ou importação é muito restrita. A proibição começou em 1992. Depois que as pessoas colaram repetidamente chicletes nas portas e nos sensores dos trens, causando interrupções dispendiosas em todo o sistema de transporte. Se você ficar com sede enquanto anda de metrô, tome cuidado. Comer ou beber nos trens de Singapura pode resultar em multas de até os $500. O governo quer que o transporte público permaneça impecável e leva muito a sério o cumprimento dessa norma. As coisas ficam ainda mais estranhas em banheiros públicos. Esquecer de dar descarga em um banheiro público pode resultar em multa de cerca de uns R$150. Parece ridículo até percebermos que Singapura está consistentemente entre os países mais limpos do mundo. E então, a vaporização.
Embora muitos países permitam cigarros eletrônicos, Singapura adotou a abordagem oposta. Cigarros eletrônicos e produtos vaping são totalmente proibidos. Trazer um para o país, vendê-lo ou usá-lo pode resultar em pesadas penalidades. As leis antidrogas são ainda mais rigorosas. Singapura tem algumas das políticas antidrogas mais duras do mundo. O tráfico de certas quantidades de drogas ilegais pode implicar a pena de morte, tornando-o um dos poucos países desenvolvidos que ainda impõe a pena de morte para o tráfico de drogas. E há talvez a mais estranha invenção relacionada com a lei de todas. Alguns elevadores de habitações públicas foram equipados com sensores de detecção de urina. Se alguém urinar dentro do elevador, o sistema pode ativar um alarme, trancar o elevador e alertar as autoridades. A tecnologia foi introduzida após repetidos atos de vandalismo ocorridos em edifícios residenciais. Seu país tem alguma lei estranha? Por favor, deixe seus comentários abaixo. Número 5. Os caminhantes mais rápidos da Terra. Os singapurianos não vivem apenas rápido. Eles literalmente andam mais rápido do que quase qualquer outra pessoa no planeta. Um famoso estudo internacional descobriu que as pessoas em Singapura percorreram 18 metros de música em pouco mais de 10 segundos. Se você visitar a cidade, notará isso imediatamente. As pessoas se movem com um propósito. Trabalhadores de escritório correm entre os arranha-céus. Os alunos caminham entre as estações de trem e os passageiros caminham rapidamente pelos túneis subterrâneos, como se estivessem atrasados em algum lugar. A razão começa com o transporte. Os carros são tão caros que a maioria das pessoas depende de trens, ônibus e dos próprios pés. Singapura construiu milhares de passarelas cobertas conectando bairros, estações de trem, shopping centers e pontos de ônibus, permitindo que as pessoas caminhassem confortavelmente mesmo sob calor tropical e chuvas fortes. Muitos moradores acumulam naturalmente entre 10 mil e 20 mil passos por dia, sem sequer pensar nisso. Essa cultura de caminhar produziu um resultado inesperado. Singapura tem atualmente uma das maiores expectativas de vida do planeta. Cerca de 84,3 anos, ficando atrás apenas de um punhado de países. O pesquisador de longevidade Dan Buettner, famoso por estudar as zonas azuis do mundo, chegou a chamar Singapura de Zona Azul 2.0. Os singapurianos têm até uma palavra famosa para descrever sua mentalidade competitiva, Kiasu, que significa aproximadamente medo de perder ou medo de ficar para trás, seja para a escola, para o trabalho ou simplesmente para pegar o próximo trem. Muitas pessoas se sentem pressionadas a estar sempre um passo à frente. Em sexto lugar, a capital gastronômica da Ásia. Se há uma coisa que Singapura leva tão a sério como o dinheiro, é a comida. Apesar de ser uma ilha pequena, muitos chefes consideram Singapura uma das maiores capitais gastronômicas do mundo. A razão é simples. Singapura fica no cruzamento das culturas chinesa, indiana, malaia e ocidental, criando um cenário gastronômico único na Ásia. Em um único dia, você pode comer macarrão chinês no café da manhã, curry indiano no almoço, satay da Malásia no jantar e terminar com sobremesas ocidentais antes da meia-noite. Ainda mais surpreendente é o preço. Em uma das cidades mais caras do mundo, você ainda pode desfrutar de uma excelente refeição por apenas 4 ou 8 dólares em uma barraca de comida de rua. Estes gigantescos mercados de alimentos ao ar livre são tão importantes para a cultura local que a tradição dos vendedores ambulantes de Singapura foi adicionada à lista do Patrimônio Cultural da Unesco. O país também ficou famoso pela Hawker Chan, a primeira barraca de comida de rua do mundo a receber uma estrela Michelin. A certa altura, as pessoas podiam comer arroz de frango com classificação Michelin por cerca de 2 dólares, tornando-o uma das refeições Michelin mais baratas já vendidas. Mas alguns dos pratos mais famosos de Singapura são também os mais estranhos. O rei de todos é o chili crab, um enorme caranguejo de lama coberto com um molho espesso, doce e picante à base de tomate. É tão famoso que muitos turistas visitam Singapura especificamente para experimentá-lo. Depois, há o durian, a fruta mais polêmica do mundo. O seu cheiro é tão forte que é proibido em muitos hotéis, comboios e edifícios públicos. No entanto, os habitantes locais adoram tanto que festivais inteiros dedicados à música durian são realizados todos os anos.
Outro prato inusitado é o curry de cabeça de peixe, que combina temperos de curry indiano com cabeça de peixe inteira. Foi originalmente criado para atender as comunidades chinesa e indiana e, com o tempo, tornou-se um dos pratos exclusivos de Cingapura. Se isso parece normal, Cingapura também serve mingau de rã, um prato que mantém a sua popularidade há décadas. Apesar do nome, o sapo costuma ser cozido separadamente em uma panela de barro com molho de soja, enquanto o mingau é servido junto. No café da manhã, milhões de moradores começam o dia com torradas de caia, pão torrado recheado com geleia de coco e manteiga, geralmente servido com ovos cozidos e café. E a aventura gastronômica não termina aí. Você também pode encontrar laksa, uma sopa picante de macarrão de coco, arroz de frango hainanese, muitas vezes chamado de prato nacional não oficial de Cingapura, e espetos de carne grelhada servidos com molho de amendoim. Número 7. A cidade dos leões sem leões. A maioria dos países escolhe animais nacionais que realmente vivem lá. Os Estados Unidos têm a águia careca, a Austrália tem o canguru. A China é famosa pelo panda gigante, mas Cingapura pode ter a história animal mais estranha de todas. O nome do país significa literalmente Cidade do Leão. Segundo a lenda, um príncipe que chegou à ilha há séculos viu uma fera misteriosa e acreditou que fosse um leão. Inspirado pela vista, ele batizou o lugar de Cingapura, combinando as palavras sânscritas Singa, que significa leão, e Pura, que significa cidade. O curioso é que leões nunca viveram em Cingapura. Historiadores e especialistas em vida selvagem acreditam que o animal provavelmente era um tigre, já que os tigres já vagaram por partes do Sudeste Asiático, enquanto os leões nunca o fizeram. No entanto, esse erro de séculos atrás sobreviveu à música e com o tempo tornou-se uma das identidades nacionais mais famosas do mundo. Hoje em dia, os leões podem ser vistos em todos os lugares de Cingapura. Eles aparecem em símbolos governamentais, times esportivos, campanhas turísticas e inúmeros logotipos de empresas. O monumento mais famoso do país é o Merlion, uma criatura mítica com cabeça de leão e corpo de peixe. O peixe representa as origens de Cingapura como uma humilde vila de pescadores, enquanto o leão representa o animal lendário que provavelmente nunca existiu na ilha. Número 8. O país das câmeras. Em muitos países, as câmeras de segurança são algo que se nota de vez em quando. Em Cingapura, está em quase todo o lado. O país tem atualmente cerca de 90 mil câmaras de vigilância pública e as autoridades planeiam expandir esse número para mais de 200 mil até 2030. As câmaras estão instaladas em blocos de apartamentos, parques de estacionamento, esquinas, elevadores, centros de transportes e até mesmo em postes de iluminação pública. Para uma nação de aproximadamente 6 milhões de pessoas, cria um dos ambientes urbanos mais vigiados do planeta. O governo argumenta que o sistema funciona. Desde que a rede nacional de câmeras começou a se expandir, milhares de crimes foram resolvidos com a ajuda de evidências em vídeo. O resultado é um país com algumas das taxas de criminalidade mais baixas do mundo. Para muitos moradores locais, a compensação vale a pena. É comum ver pessoas deixando seus laptops desacompanhados em cafés, reservando mesas com apenas um pacote de lenços de papel ou andando sozinhas tarde da noite sem se sentirem inseguras. Em alguns anos, Cingapura chegou a registrar longos períodos de tempo sem que um único roubo fosse relatado em determinadas categorias. Claro que nem todo mundo gosta da ideia. Os críticos argumentam que uma vigilância tão extensiva custa a privacidade pessoal. Mas Cingapura já tomou uma decisão em grande parte. O país decidiu que a segurança, a ordem e a proteção são mais importantes que o anonimato. Em nono lugar estão os festivais mais coloridos da Ásia. Uma das celebrações mais espetaculares é o Deepavali, também conhecido como Festival das Luzes. Comemorado todos os anos por volta de outubro ou novembro em Little India, o festival celebra a vitória da luz sobre as trevas e do bem sobre o mal na tradição hindu. Semanas antes do evento, ruas musicais inteiras são cobertas por arcos gigantes, shows de luzes coloridas e decorações florais.
Outra celebração fascinante é o Pongal, o tradicional festival da colheita da comunidade Tamil. O festival, realizado todo mês de janeiro em Campbell Lane, em Little India, é uma cerimônia de ação de graças por uma colheita bem-sucedida. As famílias cozinham um prato de arroz doce chamado Pongal em panelas de barro e, quando o arroz ferve, simboliza a prosperidade para o próximo ano. O festival também inclui bênçãos de gado, danças culturais, apresentações musicais e até grandes competições públicas de culinária, onde centenas de pessoas preparam Pongal juntas. Para a comunidade muçulmana em Singapura, um dos eventos mais importantes é o Hari Raya Haji, que é celebrado cerca de 70 dias após o Ramadã. O centro das festividades costuma ser Kampong Glam e Geylang Serai. O festival comemora a disposição do profeta Ibrahim de sacrificar seu filho como um ato de fé. Orações especiais são realizadas nas mesquitas antes dos animais serem abatidos e grande parte da carne distribuída às famílias necessitadas. Além das cerimônias religiosas, o feriado se torna um momento para reuniões familiares, comunitárias e doações de caridade. Singapura também abriga um dos mais belos festivais de meio do outono da Ásia. Todo mês de setembro, Chinatown fica repleta de lanternas gigantes, dragões iluminados, palácios brilhantes e milhares de luzes coloridas. O festival tem origem nas antigas tradições musicais chinesas e está intimamente ligado aos bolos lunares e às histórias da deusa da lua. Durante a celebração, as crianças carregam lanternas pelas ruas, enquanto danças do leão, apresentações teatrais e exibições culturais atraem grandes multidões. Para os budistas, o dia de Vesak é um dos dias mais sagrados do ano. É celebrado na lua cheia do quarto mês lunar e comemora o nascimento, a iluminação e a morte de Gautama Buda. O centro da celebração costuma ser o famoso Templo da Relíquia do Dente de Buda, onde milhares de pessoas se reúnem para rezar, cantar cânticos, partilhar refeições vegetarianas, oferecer velas, ouvir música e realizar atos de caridade. Muitos fiéis também participam de cerimônias de libertação de animais e atividades de serviço comunitário, enfatizando a compaixão e a bondade. Se nos visitar durante a época dos festivais, parabéns! Você poderá aproveitar a diversão. Número 10. O passaporte mais poderoso do mundo. Para a maioria das pessoas, o passaporte é simplesmente um documento de viagem. Em Singapura, é uma das coisas mais valiosas que se pode possuir. De acordo com as últimas classificações globais, o passaporte de Singapura é regularmente classificado como o passaporte mais poderoso do mundo. Dá aos singapurianos acesso sem visto ou com visto de chegada a cerca de 193 destinos em todo o mundo, mais do que quase qualquer outra nacionalidade. Para colocar isso em perspectiva, um cidadão de Singapura pode viajar para quase toda a Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Canadá e dezenas de outros países sem precisar solicitar antecipadamente um visto tradicional. Em muitos casos, reservar um voo é mais difícil do que obter autorização para entrar no país. O que torna esta conquista ainda mais impressionante é a competição. Países conhecidos por terem passaportes poderosos, como Japão, Alemanha, França, Itália e Espanha, costumam ficar logo atrás de Singapura, com acesso a cerca de 190 a 192 destinos. Entretanto, os cidadãos de muitos países em desenvolvimento podem aceder à música em menos de 80 países, enquanto alguns dos passaportes mais fracos do mundo permitem a entrada sem visto em menos de 40 destinos. A diferença é enorme. Um viajante de Singapura pode visitar quase 5 vezes mais países sem restrições de visto do que alguém que possui um dos passaportes mais fracos do mundo. Para viajantes frequentes, executivos e empreendedores, esse nível de liberdade é extremamente valioso. Isto significa menos papelada, menos taxas de visto, menos visitas a embaixadas e muito mais flexibilidade no planeamento de viagens internacionais. Número 11. O país que bebe esgoto e constrói terrenos com areia. A maioria dos países depende de rios, lagos ou águas subterrâneas. Singapura não tem praticamente nenhuma destas vantagens. Se você visitar Singapura, há uma boa chance de que parte da água que você bebe já tenha passado por uma pia, chuveiro ou máquina de lavar. Parece surpreendente, mas é completamente verdade.
Uma das invenções mais notáveis de Singapura é o NEWater, um sistema que transforma águas residuais tratadas em água potável ultralimpa. A água passa por múltiplas camadas de purificação, incluindo filtragem avançada, osmose reversa e desinfecção ultravioleta. O produto final é tão puro que muitas vezes excede os padrões internacionais de água potável. Hoje, o NEWater fornece até 40% do abastecimento de água de Singapura, ajudando a reduzir a dependência da água importada e tornando o país muito mais autossuficiente do que no passado. Mas a água é apenas parte da história. Singapura é também um dos poucos países do planeta onde a música se espalhou fisicamente. Desde a sua independência em 1965, a ilha expandiu a sua área terrestre em aproximadamente 25% através de enormes projetos de recuperação de terras. Em vez de aceitar o seu tamanho limitado, Singapura importou enormes quantidades de areia dos países vizinhos e despejou-a no mar para criar terras inteiramente novas. Aeroportos, portos de contentores, distritos industriais, bairros residenciais e até atrações famosas estão agora em terrenos que não existiam há algumas décadas. É verdade que com a intervenção humana tudo pode ser alcançado. Número 12. A corrida noturna de Fórmula 1. A maioria das corridas de Fórmula 1 são realizadas durante o dia. Singapura decidiu fazer algo que ninguém tinha feito antes. Em 2008, Singapura tornou-se o primeiro país da história a acolher uma corrida nocturna de Fórmula 1, transformando o coração da cidade num brilhante autódromo de alta velocidade. Ao cair da noite, milhares de holofotes iluminam o circuito, fazendo com que os carros pareçam foguetes cruzando o horizonte. O que torna o evento ainda mais inusitado é a sua localização. Em vez de ser realizada num circuito de corrida especialmente construído, a corrida acontece no circuito de rua de Marina Bay, onde as ruas normais do centro da cidade são temporariamente fechadas e transformadas em pista de Fórmula 1. Durante alguns dias por ano, as ruas normalmente repletas de passageiros tornam-se um campo de batalha para os pilotos mais rápidos do mundo. A corrida rapidamente se tornou um dos eventos mais famosos do calendário da F1. Os pilotos costumam descrevê-la como uma das corridas mais difíceis da temporada devido ao intenso calor, umidade e longas noites. Alguns pilotos podem perder vários quilos de peso corporal durante uma única corrida. Número 13. O custo de vida escandalosamente caro. Singapura pode ser um dos lugares mais seguros e ricos do planeta, mas também é um dos mais caros. Se você quiser alugar um apartamento moderno de um quarto perto do centro da cidade, espere pagar entre os $2.500 e os $4.000 por mês. Apartamentos maiores em localizações privilegiadas podem facilmente ultrapassar $5.000 por mês. Comprar um imóvel é ainda mais impressionante. Um condomínio privado normalmente custa bem mais de $1 milhão, enquanto alguns apartamentos de habitação pública foram revendidos por mais de $1 milhão. Apesar de terem sido originalmente concebidos como habitação a preços acessíveis, o transporte cria outra surpresa. Devido ao rígido sistema de propriedade de veículos do país, um carro familiar básico pode custar de 3 a 4 vezes mais que o mesmo modelo nos Estados Unidos. Antes mesmo de comprar o carro, você pode precisar de um certificado de propriedade do governo que custa mais de $100.000. A boa notícia é que o transporte diário ainda é acessível. Um turista pode usar ônibus e trens o dia todo por apenas alguns dólares, e é por isso que a maioria dos residentes prefere o transporte público a dirigir. A comida é onde a música de Singapura se torna incomum. Em uma das cidades mais caras do mundo, você ainda pode desfrutar de ótimas refeições em famosos centros de comida de rua por apenas $4 ou $8. É completamente normal ver funcionários de escritório, milionários, turistas e estudantes comendo nas mesmas barracas de comida. Para visitantes, um orçamento de viagem razoável fica entre os 90 e os 120 por dia. Embora os viajantes de luxo possam facilmente gastar várias centenas de dólares por dia em hotéis, compras e entretenimento. Se você gostou de descobrir essas curiosidades incríveis sobre Singapura, dê um gosto no vídeo e conte-nos qual deles mais te surpreendeu. Não se esqueça de se inscrever para descobrir mais lugares incríveis, culturas incomuns, músicas e histórias fascinantes de todo o mundo. Nos vemos na próxima aventura.